Vamos ver então como fica a expressão do momento angular total de um corpo rígido. Eu vou parar de escrever esse subscrito O, tá? Vou escrever L simplesmente. Está subentendido que é em relação a um ponto do corpo que é fixo no espaço, no referencial inercial, ou é o centro de massa do corpo rígido. Veja o seguinte, esta velocidade que aqui está é a velocidade desta késima partícula do corpo, segundo um observador no referencial inercial sigma. Tá certo? Mas do ponto de vista de um sistema de eixos preso ao corpo rígido, se nós usarmos aqui um referencial sigma linha atado ao corpo rígido, do ponto de vista desse sistema de eixos fixo no corpo, esse vetor RK é um vetor constante. Porque isso aqui é um ponto do corpo, quando o corpo gira, né, em relação a esse sistema de eixo montado no corpo, esse vetor é sempre o mesmo, é um vetor constante, tá? Que gira junto com o corpo. Então essa velocidade VK, que comparece aqui na definição de momento angular total, que é a taxa de variação do vetor posição, segundo o observador inercial, pelo resultado genérico que nós vimos, que relaciona a taxa de variação de um vetor de um ponto de vista do referencial inercial com taxa de variação do mesmo vetor do ponto de vista do referencial girante. Isto aqui é drk dt sigma linha mais ômega vezes RK. Mas isto aqui é zero, porque o vetor RK é constante relativamente ao referencial sigma linha. Portanto, essa velocidade se reduz ao produto vetorial de ômega por RK. Ok? Vamos substituir isto aqui para obter a seguinte expressão para o momento angular. Soma de MK RK, produto vetorial, por VK, que por sua vez é o produto vetorial de ômega por RK. Esse produto vetorial aqui pode ser reescrito numa forma mais conveniente, lembrando a seguinte identidade vetorial. A vezes B vezes C é a mesma coisa que AC, produto escalar, multiplicado pelo vetor B, menos ABC. Usando essa identidade aqui, nós chegamos à seguinte expressão para o momento angular do corpo rígido em relação a este ponto O, que eu insisto, é um ponto fixo no referencial inercial sigma, ou é o centro de massa do corpo. Então, temos o seguinte. O vetor momento angular pode ser escrito como soma
em K. Aqui no caso, A e C são o mesmo vetor, RK. Então esse produto escalar vai dar RK ao quadrado, quadrado do módulo de RK. Então nós vamos ficar com MK RK ao quadrado vezes ômega menos A escalar B é o produto escalar de RK por ômega multiplicado pelo vetor RK. Então MK multiplica tudo. Essa expressão do momento angular ainda pode ser posta numa forma que procura lembrar a forma que vocês conhecem lá da física 1, da relação entre momento angular e velocidade angular, no caso de rotação em torno de um eixo fixo. No caso de rotação em torno de um eixo fixo, usa-se isso aqui. Esta equação pode ser posta numa forma análoga a esta aqui. Só que esse objeto que aqui está não será meramente um escalar, porque esta equação não é, em geral, da forma L múltiplo escalar de ômega, porque em geral L e ômega não são vetores paralelos. Então, para que essa equação seja verdadeira, este objeto aqui não pode ser um escalar. Tá? Esse objeto vai ser um objeto de uma natureza conhecida como tensorial. Esse objeto vai ser um tensor de segunda ordem. As componentes desse tensor podem ser identificadas fazendo o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de notação. Eu vou passar a usar uma notação indicial. Em vez dessa notação abstrata, com a seta para indicar um vetor, né? Vamos usar a seguinte notação indicial. Então as componentes x, y, z de qualquer vetor serão chamadas de componentes 1, 2, 3. Então vamos usar, por exemplo, L tem componentes 1, 2, 3. O vetor velocidade angular, idem. E o vetor posição da késima partícula vai ter suas componentes representadas da seguinte maneira. xk1 esse sobrescrito K, entre parênteses, serve para identificar a partícula. Então, K indica a partícula do corpo. E 1, 2, 3 são as componentes x, y, z do vetor RK, vetor posição da partícula de número K. Tá bom? Com esta notação, qualquer componente dessa equação, por exemplo, a componente número 1 desta equação, né, é obtida substituindo aqui, no lugar de ômega, vetor, a sua componente número 1, e no lugar do vetor RK, a sua componente número 1. Idem para 2 e 3, ou seja, genericamente, então com esta notação, a componente de número I, onde I é 1, 2 ou 3, do vetor L, se escreve como soma de MK, isso aqui é um escalar, RK ao quadrado, vezes a componente de número I do vetor ômega,
menos, isto aqui é um escalar, produto escalar de dois vetores. Eu vou repetir por enquanto. Componente I do vetor RK é XKI. Tá bom? Nosso objetivo é escrever essas equações numa forma que lembre L igual a I ômega. Então vamos tentar fatorar o ômega nessa equação, para identificar quem são esses coeficientes aqui. Para isso, vamos fazer o seguinte. Note que esse produto escalar aqui, ó, RK escalar ômega, isto é soma em J de 1 até 3 antes de escrever a soma. Isso aqui é a soma dos produtos. Componente 1 daqui com a componente 1 daqui, 2 com 2 mais 3 com 3. Que pode ser representado como soma em J de 1 até 3, dá componente J de RK, que é XK J, multiplicado pela componente J de ômega. Isso aqui é exatamente o produto escalar desses dois vetores, nessa notação com índices. Tá certo? Então, este termo será proporcional a ômega J, a uma soma em J envolvida. Tá? Ó, primeira observação. Eu poderia ter usado qualquer outro índice de soma para indicar esse produto escalar e depois substituir aqui, exceto dois índices. O índice I, que não é índice de soma, é um índice que pode assumir livremente os valores 1, 2 ou 3. E também eu não poderia ter escolhido a letra K, porque a letra K já é usada para indicar essa soma aqui, sobre todas as partículas. Então, fora I e K, qualquer outro índice poderia ser usado, para depois substituir aqui, tá? Mas voltando, este termo, então, será proporcional a ômega J. Mas este aqui não contém ômega J, é proporcional a ômega I. Bom, se ele não contém ômega J, nós podemos, à força, fazer aparecer ômega J aqui no lugar de ômega I. Simplesmente escrevendo que ômega I é a soma em J de 1 até 3 de delta de IJ ômega J, usando o símbolo delta de Kronecker. Tá bom? Então, substituindo essas duas equações aqui no segundo membro da equação que fornece LI, LI pode ser escrito assim. Vejam que, neste termo aqui, há uma soma em J. E com essa forma de escrever ômega I, também nesse termo haverá uma soma em J. Então, há uma soma dupla aqui em J e em K. Nós podemos trocar a ordem, que vai ser conveniente aqui. As somas são finitas. Então, vamos escrever primeiro a soma em J. Quer dizer, por último, né? Vamos efetuar primeiro a soma em K e depois a soma em J. Então, o somatório que aparece mais à esquerda indica a soma em J. Da soma em K, que é a soma sobre as partículas. Então, observe que isso vai ficar assim, ó. MK, RK ao quadrado, delta de IJ, menos
esse delta de J vem daqui. E esse produto xki, xkj vem da substituição desse produto escalar nessa forma abstrata por essa soma em termos das componentes. Tá? Então, esta quantidade aqui, ó, veja que isso pode ser escrito como soma em J de 1 até 3 de I J ômega J. Onde I e J são essas quantidades aqui para cada I e J, obtido somando sobre todas as partículas. Então, I e J é, por definição, a soma sobre todas as partículas da massa de cada uma delas vezes isso aqui, RK ao quadrado Então, na verdade, a relação entre momento angular e velocidade angular, né, tem esta estrutura aqui, que é análoga à do caso elementar de movimento movimento de rotação em torno de um eixo fixo, mas agora que multiplica o vetor ômega para dar o vetor momento angular, é um objeto que tem 9 componentes, porque esses índices I e J tomam valores de 1 até 3. Então isso dá um total de 9 quantidades. E que compõem o chamado tensor de inércia. Então esse objeto com 9 componentes é conhecido como tensor inércia. I e J é a componente IJ do tensor de inércia. Nós vamos também, sempre que for conveniente, daqui a pouco vai se tornar conveniente, chamar o tensor de inércia de matriz de inércia. Porque essas quantidades podem ser arranjadas numa matriz 3×3, né? Então nós podemos associar sempre ao tensor de inércia uma matriz que, portanto, é chamada de matriz de inércia.